Vamos lá, então, né? Eu recomendei para vocês, eu até bati uma foto, né? Esse livrinho que eu recebi aqui da Cevasco, é o volume 2. Não sei se vocês conhecem, é muito bonzinho. Tem o volume um e tem tudo em espanhol, né? Porque ela é espanhola, ela não é argentina. Mas agora saiu o segundo em português. Eu tinha o primeiro em português, tinha umas versões PDF em espanhol, mas agora saiu a versão do volume 2 desse passo a passo, né, da RT Cevasco, em, em português. Recomendo que compre, inclusive, a primeira, como eu disse para vocês, a primeira lição dela é exatamente sobre o que nós vamos falar hoje. Nós já íamos falar hoje, que era exatamente a coisa do nó do amor, da planificação e tal, né? Apesar dela ter umas coisas que eu não concordo muito do ponto de vista da manipulação dos nós e tal, mas é interessante. O número um é muito, muito interessante, porque apresenta toda a problemática da topologia, para quem está começando, é muito bom. É um passo a passo mesmo. O título do livro é Passo a Passo, então tem esse caráter meio, mesmo didático, né? Mas, enfim, o que é que eu queria trazer para vocês hoje? Algumas questões que estão especialmente na lição 3 e 4, como eu disse para vocês, mas que, na verdade, começa na lição número 1, né? Que é quando essas questões atravessam, meio transversais, atravessam o seminário todo, que é a problemática da planificação do nó. Eu já falei para vocês, né? Nós começamos... Oi, Aimee, diga aí. Oi, talvez tu vai falar ainda, né? Mas é que eu não entendi por que que o real tem que vir primeiro no nó. Não, veja bem, isso é uma discussão, é uma discussão que não está propriamente estabelecida. Porque, rigorosamente, se você pensar bem, do ponto de vista estrutural, é uma questão meio lógica, muito mais do que cronológica. Mas, do ponto de vista estrutural, quem vem primeiro é o real, porque o nó ele começa com um buraco. Tá? É como se você tivesse o buraco do nó, que você está vendo o nó, né? Eu vou abrir aqui para você. E outra coisa, para Lacan, o real é sempre em três. O real ter consistência, ele precisa de três. Né? A gente vai ver por quê, vai conversar um pouco sobre isso. Né? Se você, é como se você tivesse aqui o buraco, tá? Isso aqui não, imagine que não seja um nó ainda, tá? Tá aqui o buraco, que lembrem-se que, por definição, o Lacan, o buraco, ele é um entrançamento de três retas, né? Lacan que é esse buraquinho aqui, ó, tá bom? Esse aqui é o triskel, né? Que está no miolo do nó. Então, é como se você dissesse que o nó começa com um buraco e depois... Peraí que eu vou ter que autorizar alguém a entrar aqui. E depois ele vai se fechando, né? Você vai pegando por exemplo, os nós as bordas vão se fechando. Eles vão ganhando consistência, entende? Aí você tem a cadeia propriamente dita, tá? Tá certo? Como se você tivesse assim, começa com um buraco e elas vão se desenhando, as bordas vão se desenhando, entende? Porque, veja bem, e aí é um problema de estrutura, porque a própria estrutura de linguagem, ela implica nisso, né? Aí é onde entra a dificuldade que é lógica e não cronológica. Porque, por outro lado, quem faz buraco no real é o significante, né? Quem corta o real, por exemplo, o real, ele rigorosamente, ele só existe para nós. Nós, que eu digo nós, seres de linguagem, né? Parletres. Porque nós temos o significante para recortar o real, inclusive toda essa angústia com a morte que a gente sente, e etc., tem a ver com isso. Os animais não estão nem aí para isso, né? Porque não tem o recorte. Por exemplo, a gente recorta o real e estamos aqui num buraco, né? Meu gabinete é um buraco.
Eu já comentei para vocês um comentário do Carlos Ruiz, que é um topólogo matemático argentino, que morreu agora não, faz uns 5 ou 6 anos, que foi o cara que ensinou topologia para todo mundo, né? E ele dizia que os homens são seres de toca, né? Toca, a toca do coelho, a toca né? Nós construímos buracos para poder sobreviver no real, né? Fazemos buraco no real para viver e tal. Você pode dizer, mas os animais também fazem, né? Claro que fazem, mas os animais fazem isso instintivamente. Eles não enfeitam, não pintam a caverna, como a gente pinta, né? A gente pinta a caverna, a gente faz o buraco, porque o buraco é isso, né? Isso aqui é um buraco, tá? Buraco é uma curva que se fecha no espaço. Isso aqui é um buraco, tá? Rigorosamente na topologia. É diferente do furo. O furo, ele trespassa uma superfície, né? Como se eu pegasse esse papel e furasse esse papel. Então, eu atravesso uma superfície. O buraco não, o buraco é uma borda. Tá? Então, esse aqui é um buraco. Tá? Então, rigorosamente, você teria que dizer, tem duas posições que são aparentemente contrárias ou antagônicas, mas que não são propriamente, porque elas são suplementares. Uma, primeiro, que é essa, de que primeiro vem o buraco. Lacan diz isso com todas as letras, por exemplo, no Seminário 23, no Seminário do Santon, porque você tem que supor, né, que tem que ter um buraco para você poder se manifestar. Quer dizer, a linguagem, a estrutura de linguagem implica exatamente nisso, no fato de que para você ter a linguagem, você precisa ter um buraco. Né? A linguagem, por exemplo, ela faz buraco no corpo, a estrutura de linguagem faz buraco no corpo e faz buraco na estrutura. O buraco, desde Freud, é o quê? É aquela história da coisa que se perde, né? A das Ding, a coisa que se perde. Então, tem um buraco marcado na estrutura lá, desde o começo. Entretanto, e aí é exatamente o problema que eu estou lhe apresentando, você tem que considerar que também, de um certo ponto de vista lógico também, quem vem primeiro é o simbólico. Porque é o simbólico que recorta o real, que faz buraco no real. Como eu disse para vocês, quer dizer, o real ele é recortado por quem está, pelos parletres, que somos nós, né? Pelos falaceres, somos nós que estamos no campo da linguagem. Tá? Então, por exemplo, do ponto de vista do sujeito, porque isso é difícil, porque exatamente ele é topológico, ele é, né, RSI, os três vêm juntos de alguma maneira. Agora, por mais que Lacan diga que as três dimensões são equivalentes, não tem nenhuma mais importante do que a outra, mas, por outro lado, como ele está no momento de dar um privilégio ao real, ele vai dizer que isso aqui é uma escritura do real. Tá? Quer dizer, esse nó aqui, o real simbólico imaginário, enodados, né, dessa forma, é uma escritura do real. O real ele só ganha consistência se tiver três, real, simbólico e imaginário. Por isso que a gente vai ver, por exemplo, que o 2 não se sustenta. 2 ele solta, né? Ele precisa do 3, do terceiro, para dar consistência. Mas é só para responder sua pergunta, não sei se foi suficiente para você. Ajudou a clarear, acho que conforme vai trazendo mais coisas, vai dar para entender melhor. Saiba que não é uma questão simples, nem propriamente, vamos dizer assim, estabelecida. Estabelecida mas ela não é propriamente fechada, né? Uhum. Porque tem essa questão de que, rigorosamente, o Lacan diz uma coisa, depois diz outra. Ele diz que primeiro vem o real, depois diz que vem o simbólico e tal. Estruturalmente, né, se você for pensar estruturalmente, você tem que considerar que primeiro vem o buraco. Isso é muito importante, não vai dar para a gente discutir isso aqui, porque, por exemplo, em Freud não é assim, né? Em Freud, primeiro não é o buraco que vem, primeiro quem vem é uma certa realidade empírica do traumatismo no corpo, é um corpo empírico, orgânico, biológico. Em Freud é diferente, né? O corpo de Freud
O corpo de Freud é ótimo, né? O corpo em Freud... Gente, minha imagem está muito escura aí, é uma impressão minha. Tá? Não. Não? Tá ok. Eu estou me olhando aqui, estou achando escuro. Mas, enfim, o corpo em Freud não é o mesmo corpo em Lacan. Porque o Freud tem essa pegada mais biológica, né? É tudo parte do organismo. O organismo é pervertido pela pulsão e tal, aquele papo todo do Freud. E para o Lacan não é assim. Né? No começo é um buraco. Tá? Mas, enfim, voltando ao que eu estava querendo falar para vocês, né? A problemática da planificação do nó e as consequências disso. Vejam que o nó, assim, a gente chama, é um nó imerso no espaço, em 3 dimensões. Tá? Rigorosamente, se eu não tivesse cores, porque infelizmente vai ter que ser assim com cores, tá? Rigorosamente, se eu não tivesse cores, nem letras, como o Lacan faz, o Lacan bota R e S I, né? Então, a gente estabeleceu aqui, eu já lembrei para vocês, que o real é o azul, o vermelho é o simbólico e o verde é o imaginário, que é um estabelecimento autoritário, né? Não, a gente define isso e pronto, tá? Mas veja bem, se suponham que eu não tenha cores aqui, a gente entrou na... Suponham que eu não tenha cores, isso significa o quê? Que, primeiro, as dimensões são iguais não, são equivalentes, porque, como eu disse numa aula anterior, a que fica no meio, essa história do meio vai ser importante hoje para a gente falar dos nós do amor, né? No nó borromeano, a cadeia borromeana, o que fica no meio pode ser qualquer um, né? Eu posso colocar o verde, por isso que as dimensões são equivalentes. Na aula anterior também eu já falei para vocês da recuperação do imaginário que Lacan faz, exatamente dando a equivalência às dimensões. Então, no nó imerso no espaço, eu posso, as dimensões são equivalentes e eu posso colocar qualquer uma no meio. Né? Portanto, é por isso o estiramento, que é isso aqui que eu estou fazendo, e o fato de eu colocar qualquer uma no meio é que demonstra que elas são equivalentes. Tá? E a segunda coisa qual é? É que exatamente como elas são equivalentes e imerso no espaço, eu só tenho um nó. Só existe um nó. Tanto faz, o Lacan diz isso, o nó não tem imagem especular. Não é? Se eu fizer assim, entende? É o mesmo nó. Está entendendo? Se eu fizer assim, é o mesmo nó. Ele não tem imagem especular. Só existe um único nó quando inserido no espaço, imerso no espaço. Tá certo? Tudo bem? Isso é importante para a gente poder entender a planificação. O que é que Lacan vai dizer? Exatamente, para poder falar de uma série de questões clínicas, ele vai fazer uma planificação, ou seja, quer colocar o nó, a cadeia, estou chamando de nó porque a gente lê, nessa época ele chama de nó toda hora, todo minuto, né? Que é você desenhar a cadeia, né, numa figura como essa aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Acho que é uma janela. Essa figura que eu já apresentei 1000 vezes para vocês, que vocês já conhecem, né? Que é a cadeia planificada. Né? Quando você planifica, então você tem esse desenho. Quando você planifica e você diferencia as dimensões, seja por cor, seja por letra, você vai ter a possibilidade de ter vários tipos de nó. Vários tipos não. Vários nós, dependendo de onde você começa. Tá certo? Porque, por exemplo, tem 2 movimentos que você pode fazer. Você pode movimentar o nó e partir do real, indo para o imaginário e para o simbólico, que é um movimento que a gente chama de destrógeno. O movimento destrógeno qual é? O movimento dos ponteiros do relógio.
né? Destro de direito, né? Para o lado direito. E o movimento levógero, que é um movimento contrário aos ponteiros do relógio. Tá? Se você fixa ele nessa planificação, né, você vai ter a possibilidade de... primeiro, você consegue diferenciar as dimensões, né? Você coloca RS e aí você tem uma diferenciação, porque aqui está diferenciado também porque tem cor, mas imagina que não tivesse, fosse tudo azul, tudo verde, tudo vermelho. Aqui não dá para você saber, se fosse uma cor só, o que era real, simbólico, imaginário. Aqui, nesse desenho, você amarra com a letra ou com a cor. O Lacan fez as duas coisas. Depois os matemáticos chegaram para ele e disseram que ele não podia fazer isso. Rigorosamente, não era correto, matematicamente falando, ele diferenciar as três dimensões por letras ou cores. Isso não vale na matemática, né? Eu não vou falar disso hoje, mas por isso que o Lacan vai inventar ou vai precisar de um quarto elo, tá? Que é o quarto elo, que ele só começa a falar dele no próximo seminário, que é no 22, no RSI, porque no quarto elo, aí sim você tem uma possibilidade de diferenciar. Por exemplo, eu não vou fazer isso agora para não demorar, eu já fiz isso semestres anteriores, para vocês verem que no nó de 3, que é esse aqui, na cadeia de 3, esse estiramento que eu posso colocar qualquer um no meio, não acontece no nó de 4. Tá? A cadeia de 4, você não consegue colocar qualquer um no meio. Fica sempre 2 de um lado, o nó de 4 é um negócio assim, né? Fica 2 de um lado, tá? Aqui, pronto. Para fazer um nó de 4, basta fazer isso, ó. Eu faço um nó que a gente chama de falso nó, aí se eu quiser, eu coloco esse aqui, né? Peraí. Tá? Se eu colocar um aqui, eu faço um nó de 4. Deixa eu fazer para vocês verem. Tá? E aqui você tem um nó de 4. Tá certo? Não, não é Borromeu, eu fiz errado. Mas dá para fazer. Não é Borromeu porque tem um pendurado aqui, ó, tá vendo? Tá errado. Mas dá para fazer, é porque eu que fiz alguma coisa, algum movimento errado aqui. Mas, enfim, isso não é o importante. O importante é exatamente, tanto é que ele se mantém, ó, tá vendo? Eu tirei o amarelo e ele se manteve, por isso que não é Borromeano. Mas, enfim, o fato é que no nó de 4, esse estiramento não é possível. Essa equivalência, a equivalência das dimensões se perde. Tá certo? Não era propriamente disso que eu queria falar hoje. Mas é só para que vocês saibam que exatamente o nó de 4 ele serve mais na frente para poder fazer essa diferenciação que o Lacan fazia com letras e cores, né? Que os matemáticos disseram para ele que não vale, tá bom? Bom, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a planificação do nó é uma operação importantíssima na topologia borromeana, porque ele tira o nó das 3 dimensões e coloca em 2 dimensões. E a partir daí, você pode tirar uma série de consequências, que é o que Lacan vai fazer daqui por diante, né? Vocês vão ver que no próximo seminário, no RSI, ele vai encher esses buracos aqui dessa figura de letras e vai situar os gozos aí, o sintoma, a angústia, a inibição e tal. A gente já falou disso em seminários anteriores, não vou falar disso hoje. Tá bom? Então, veja só, se nós tomarmos, na lição 1, eu não sei se vocês leram, Lacan vai propor isso, né? Se a gente considerar o nó planificado, a cadeia planificada, nós podemos fazer um movimento destrógeno e outro movimento levógeno. Tá? Se eu fizer um movimento levógeno, a partir daí nós vamos ter 6 possibilidades de nó. Se no plano só tem um,
quando você planifica, no plano não, nas três dimensões só tem um. Quando você planifica, você tem três possibilidades, três não, desculpa, seis possibilidades de interlocução das dimensões. Tá? Então, por exemplo, me acompanhe. Se você parte do movimento destrógeno, que é esse movimento aqui da esquerda para a direita, vocês não estão vendo minha setinha não, porque eu não estou na figura, né? Eu vou para a figura para vocês verem minha setinha, tá? Aqui, estão vendo, né? A mãozinha. Me digam aí, porque eu saí da sala. Falem aí. Sim. Sim. Tá. Então, veja só, o movimento destrógeno, que é esse, o movimento levógeno, o movimento contrário da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Se a gente for no movimento destrógeno, você vai ter três, começando do real, você vai ter três possibilidades de nó, de escrita do nó. Tá? Então, você pode escrever R-I-S, tá? R-I-S, vocês podem até anotar se quiserem, porque acho que é interessante. Se você parte do R, tem R-I-S, 1. Se você parte do I, você tem I-S-R, tá certo? Que é o segundo, a segunda escrita no destrógeno. Se você parte do S, você tem S-R-I, tá certo? Tudo bem? Se você faz o movimento levógeno, aí você veja que no movimento do estrógeno são três: RS, ISR ou SRI. São três, certo? Tudo bem aí? Se você faz o movimento levógeno, você parte sempre começando do real, daí a pergunta da Aimee, né? Você tem três possibilidades: RSI, SIR e IRS. Tá? Rigorosamente, esses seis nós, eles têm uma certa equivalência, né? Se você considera o nó nas três dimensões. Na planificação, eles não são propriamente equivalentes, né? Por que eu estou dizendo que eles são equivalentes? Porque nos seis, né, as três dimensões vão ocupar o lugar do meio. Tá? O I, quer dizer, as três do levógeno, o R, o S e o I ocupam o lugar do meio. No do estrógeno, a mesma coisa. O R, o S e o I ocupam o lugar do meio. Tá? Então, por exemplo, o RSI, ele é especular ao IRS. Entende? Eles são meio que especulares, de alguma maneira. O RIS é equivalente ao SIR, porque são os dois que têm o imaginário no meio. Tá? Você vê, tem dois com simbólico no meio, tem dois com imaginário no meio e tem dois com real no meio. Tá? Se você observar, eles são razoavelmente equivalentes, porque no espaço em três dimensões, em duas dimensões não. Tá? Por que não? Porque o Lacan ele faz um tipo de leitura interpretativa desses movimentos do nó. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que Lacan ele vai priorizar os três da movimentação levógena, tá? Partindo do RSI, que é exatamente o RSI, o SIR e o IRS. Tá? Isso tudo está na lição 1, tá, gente? Depois eu vou pular para a lição 3 e 4. Porque para vocês entenderem lá, tem que passar por aqui. Então, por exemplo, Lacan vai dizer o seguinte, de que RSI significa realizar o simbólico do imaginário. Quem realiza o simbólico do imaginário é a religião. É a religião que realiza o que há de simbólico na dimensão imaginária. Dá uma borda simbólica ao imaginário. Pensem bem, né? Quer dizer, essa coisa de santo,
e de imagens, né, no catolicismo e tal, e tem todo um aparato imaginário na, na religião que a originalidade do real sustenta a sua simbolização, que é, por exemplo, a história do Pai Morto, né? Especialmente, estamos falando especialmente do monoteísmo. Tá? Isso, inclusive, hoje é uma questão importante, porque estão exatamente interrogando estão interrogando essa frase do Lacan de que o, o cristianismo é a verdadeira religião. Né? O Lacan diz isso porque o Lacan vai dizer que a trindade, o cristianismo entende que a trindade, que o um vem do três, né? De que a gente precisa ter um três para poder ter um. É a trindade do cristianismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele vai dizer isso, né? Bom, então ele faz essa leitura, né? Desses movimentos. O RSI equivale à religião. É o que realiza o simbólico do imaginário. Isso também é importante porque ele vai dar, por exemplo, mais na frente nós vamos falar disso, o nó do amor é um nó RSI. Aí veja que Lacan vai dar toda uma importância ao RSI, que inclusive vai ser o título do seminário seguinte, que é o seminário 22, né? Porque ele vai dizer, ele vai fazer uma brincadeira, o RSI é a religião, mas a psicanálise precisa fazer uma hérésie. Em francês, hérésie é RSI em francês, hérésie em francês são sonoramente, né, fonético, polifonicamente semelhantes. A heresia, a gente vai ver qual é a heresia, que ele começa a fazer aqui, que é exatamente de introduzir o desejo e o corpo no amor cristão. Né? O amor cristão tira e o Lacan traz de volta. O Lacan não, a psicanálise, segundo ele. Né? Mas, enfim, entrando aqui assim. Então, o RSI é a religião. O IRS, tá? Que é o segundo movimento do Levógero, é imaginarizar o real do simbólico. E aí o Lacan vai dizer que quem faz isso é a matemática. Tá? Matemática, e ele também, porque ele aproximou muito a matemática e a psicanálise, né? Esse momento da topologia borromeana, inclusive, é um momento em que Lacan está meio que abandonando, entre aspas, né, ultrapassando, no bom sentido, todo um momento anterior da obra dele que ele trabalhou muito com a lógica e com a matemática. Porque eu disse isso para vocês, acho que na primeira encontro da gente, a sanha do Lacan, o objetivo, a paranoia do Lacan, era querer encontrar uma escritura psicanalítica do real. Uma escritura do real que considerasse o sujeito. Porque a escritura do real, de uma certa maneira, você já encontrava na lógica e na matemática. Só que a lógica e a matemática não consideram o sujeito. Qual é o da matemática? É o IRS. O IRS, certo? E porque é o que há de real no simbólico, né? A matemática vai lá e dá uma escritura real do simbólico. Tá? Né? Porque a matemática, que, por exemplo, os números, né? Os números, é uma coisa muito interessante, porque eles tratam a toda hora com o real. Eu já disse isso para vocês, né? Por isso que Lacan é tão fascinado pela matemática, porque toda essa coisa do infinito, dos números, dos números racionais, dos transfinitos, né? Coisa que porque é muito curioso, às vezes eu brinco de para os alunos, é por isso que os matemáticos são tudo doidos, né? E,
E o pior que são, viu? Tem uns psicóticos aí geniais, né? O Frege, o Canto, esses caras todos eram meio psicóticos. Meio não, eram psicóticos, né? E por isso eram tão geniais no tratamento com a matemática, né? Porque, por exemplo, essa coisa do infinito é esse buraco no fim, né? Que você não consegue. É exatamente a prova, que foi exatamente a conversa, a briga, entre aspas, né? Que não foi uma briga, foi uma colaboração entre o Russell e o Frege, porque o Frege queria exatamente demonstrar matematicamente o conjunto universal. Acho que eu já falei para vocês disso também, não já na vez passada, ou não? Pois é, e o Russell disse, olha, Frege, não rola. E o Frege queria, porque queria, né? E o Russell foi mostrar para o Frege por que não colava, né? Que era exatamente a coisa do infinito. Você não tem como, né, nomear, até tem, né? Que é o que os matemáticos fizeram. O infinito é n mais 1 e pronto, resolveu a parada. Né? Só que é uma nominação, né? Não é o número mesmo, né? Imaginário, o último número imaginário. Né? É uma escritura do real do infinito, n mais 1. O que é genial, né? É genial. O número infinito não é aquele 8 deitado, né? Que a gente usa. O infinito, na verdade, é n mais 1. Bom, você escreve 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, n mais 1, fecha o conjunto e vamos embora. Mesmo sabendo que o número, o conjunto é aberto. O conjunto infinito é um aberto. Veja que interessante, né? Tudo bem? Por isso que... Mas veja bem, só para arrematar esse parêntese da matemática e da lógica, esse momento da topologia borromeana é um momento que Lacan está ultrapassando a lógica, por exemplo, da teoria dos conjuntos, né? Uma certa lógica aristotélica que a teoria dos conjuntos permitia para ele, né? E ele fica fascinado com o nó exatamente porque o nó, não, a cadeia, que a cadeia permite a ele sair de uma certa condição bipolar, né? Do verdadeiro e falso, da lógica aristotélica e tal, do um e do outro. E aí ele fica muito fascinado com a cadeia borromeana por conta disso. Então é um momento que ele já está meio que, você vê que ele já não fala mais muito disso. Vez por outra, ele, lá no seminário 22, no próximo, ele fala um pouco aqui também, mas já não é mais o equipamento fundamental com o qual ele está trabalhando, né? Ele está meio que ultrapassando, no bom sentido da ultrapassagem. Estou dizendo tudo isso porque, em determinados momentos, Lacan também vai dizer que a psicanálise é IRS. Né? E aqui mesmo ele diz uma coisa, às vezes diz outra, mas rigorosamente na lição 1 ele vai dizer que a psicanálise é SIR, é simbolizar o imaginário do real, que ele vai dizer que é o que é o inconsciente. É simbolizar o imaginário do real. Quer dizer, é mais ou menos... Lacan tem um texto, que é um texto que não tem nada a ver assim, diretamente com a topologia borromeana, mas é muito interessante, pode ajudar vocês a entender essas coisas que eu estou falando, que o Lacan fala, que é um texto chamado Ciência e Verdade, onde Lacan vai fazer uma distinção entre ciência, religião e magia. Ele vai dar uma dimensão, exatamente a dimensão real, simbólica e imaginária para essas três. Inclusive, ele vai falar do mecanismo do recalque, da foraclusão, né, de como cada uma é sustentada por isso, né, por um desmentido, por um recalque, por uma foraclusão. Então, Lacan está interessado nessas coisas há muito tempo. Né? Mas, enfim, na primeira lição, ele vai dizer isso, que então a psicanálise é simbolizar o imaginário do real, né? Que ele vai dizer que é a linguagem que abre caminho, né? É o simbólico que abre caminho, tá? Que é um pouco aquilo que eu estava respondendo para a Inê, né? A psicanálise, ela parte do simbólico, que ela parte da linguagem. Que aí o problema, viu, Aimee, para todos também, é que como é que você explica o surgimento da linguagem, né?
Isso é uma questão histórico-antropológica que os antropólogos tem essa ideia de que exatamente só o Homo sapiens, né? Não tenho certeza disso, mas só o Homo sapiens, por conta da sua constituição cerebral, por exemplo, né? Permitiu a manipulação da palavra como instrumento. O Lacan vai, por exemplo, dizer que os antropólogos, vai lembrar que os antropólogos descobrem que as comunidades humanas estavam no campo do simbólico no momento em que eles encontram as sepulturas. No momento em que você encontra sepulturas, porque, por exemplo, os animais não fazem sepultura, né? Os corpos morrem e fica a carcaça lá. No momento em que a humanidade criou sepulturas, que inclusive nas sepulturas você encontrava os objetos de gozo, né? A pessoa era enterrada com seus objetos, seus pertences. Então os antropólogos aí descobriram a sepultura, né? E aí é o tempo que inclusive eu acho até que tem, eu não sei dizer para vocês, mas acho até que tem uma data mais ou menos específica aí na evolução, que é mais ou menos onde os antropólogos situam isso, tá? Mas como apareceu é complicado, porque, por exemplo, só para arrematar mesmo agora, se você deixar uma criança, porque tudo bem, você pode dizer porque a gente tem um cérebro de Homo sapiens, tudo bem. O problema é que se você deixar um bebê Homo sapiens por conta do cérebro dele, ele não começa a falar. Né? Não tem cérebro humano que sozinho possibilite a criança falar. Se você deixar a criança sozinha, sem um outro, sem esse aparato de exterioridade, que é o outro da linguagem, por exemplo, ele não vai para canto nenhum. Sequer sobrevive, na verdade. Né? Então é muito curioso, quer dizer, que a linguagem precisa sempre de um outro. E isso é uma questão interessante. Mas, enfim, vamos voltar para os nossos nós. Tá? Então, já são 9h15, olha lá, tem muita coisa para a gente falar. Tudo bem, gente, aí essa coisa dos levógeros e estrógenos, RSI, SR e RS. Né? Como eu disse para vocês, Lacan daqui para frente vai dar toda uma prioridade ao RSI, especialmente, né? E às movimentações levógeras. Aqui ele ainda fala um pouco do destrógeno, lá no 22 também ele fala um pouco, né? Mas ele dá mais prioridade a esses movimentos. Antônia, eu me lembro que você tinha um nó onde você se apresentou para a gente uma vez, não sei se você lembra disso, não sei se você tem ele à mão aí, se você quiser mandar para a gente lá no grupo, seria interessante. Aquele nó que tem a movimentação levógera, né, que é a inibição, sintoma e angústia, lá do RSI, Sim, e que você tem sim. um outro nó onde você fala dos fenômenos somáticos e tal, você lembra disso? Você ainda Sim, tem? dos 6, que apresentam os 6 movimentos, né? É. Eu tenho, sim, mas não está comigo, não, está no consultório. Inclusive, hoje eu tinha que pegar, eu quis pegar também eu tenho um que fala sobre questão do o nó das 3 paixões, né, fundamentais. Tem o nó dele também, que eu estava lendo sobre a questão do amor, e o amor, né, nesse nó, né, dessas 3 paixões fundamentais, ele está entre o imaginário e o simbólico, o ódio estaria entre o imaginário e o real, e a ignorância, que é outra paixão, estaria entre real e simbólico. Eu também tenho esse. Eu posso trazer, da próxima vez, dar uma olhada lá, porque eu fiz tanto nó que eu me enrolei toda nos nós. Então, eu vou ver, viu? E aí eu posso Manda para trazer. a gente lá no grupo, tá? Mando sim, eu passo. Ah, é verdade. Melhor ainda. É. Ok, eu vou dar uma olhada lá
nesses nós que eu tenho, vou mandar. E depois a gente, qualquer coisa, esclarece no grupo, né? É. Ok. Bom, eu vou parar a apresentação aqui, gente, para a gente voltar para um detalhe que, obviamente, isso é muito óbvio, mas eu vou aqui apresentar para vocês qual é, que é a diferença do nó da cadeia borromeana para o nó olímpico, que vocês já sabem qual é, né? A gente já falou dele. Mas veja bem, tem uma diferença importante que vai ter uma consequência, que eu não estou conseguindo fechar aqui, que é essa aqui. Isso aqui é um nó olímpico, certo? Tá? Não é uma cadeia borromeana, é uma cadeia olímpica. Quer dizer, ela não estira como a outra, tá? Quem está no meio, eu não consigo botar o verde no meio, tá? Nem o azul. Quem está no meio é o vermelho, tá? Parece um nó, né? Mas não é não, tá? Observem que quem está no meio fica no meio e não sai. Quem está no meio é o vermelho, tá? E outra coisa, se eu tirar o do meio, né, a cadeia se desfaz. Mas só se eu tirar o do meio. Se eu tirar o da ponta, se eu tirar o azul, o vermelho e o verde permanecem. Eles estão, eu já disse isso para vocês, mas não custa repetir, na cadeia olímpica, eles estão interpenetrados. Tá? Na cadeia borromeana, lembro mais uma vez, eles não estão interpenetrados. Tá? Veja que, por isso que o Lacan vai dizer... Oi? Alguém falou? Isso é importante, porque o que está no meio, né, tem uma proeminência no nó, a cadeia olímpica. Tá? Na cadeia borromeana de 3, não. Tá certo? E veja bem, uma outra coisa para a gente ir realmente para os nós do amor. Tá? Eu vou chamar nó porque é como Lacan chama no seminário, mas vocês já sabem que está errado. Tá? Veja bem, eu já disse isso também, mas não custa repetir, porque tem a ver para a gente poder entrar e entender a questão do amor. A cadeia borromeana, nesse estiramento, ela demonstra por que não há relação sexual. Não há relação sexual porque não há dois. O dois não se sustenta. Tá? Observem que o 1 e o 2, eles não estão interpenetrados. Veja que o amor, e é isso que Lacan vai dizer, o amor tenta fazer dois. Tenta fazer isso aqui. Juntar, fazer isso aqui. O problema é que não acontece porque tem o real. Tem um muro, Lacan tinha dito isso, né? Tem um muro, ele faz uma brincadeira com l'amour e l'amour, em francês, né? L'amour, que é o amor, e l'amour, que é o muro. Né? É o amuro. O amor é um amuro. Veja que, exatamente, por que não tem dois? Por que tem que ter três? Por que o dois não se sustenta? Porque eles precisam de um terceiro para dar consistência. Tá? E veja que é exatamente essa estrutura borromeana. Eu não sei se vocês querem que eu demonstre novamente, mas acho que todo mundo já fez isso, que o vermelho não está penetrado no verde. Por mais que a gente imagine que o verde esteja penetrado no azul aqui, por exemplo, não está, porque quando você estira, você vê que o verde não interpenetra o azul. Tá? Curiosamente, o enodamento borromeano é tão interessante por isso, porque eles não estão interpenetrados. Eles estão enodados, mas não interpenetrados. Eis a demonstração. E é isso que encanta Lacan para demonstrar o porquê que a relação sexual não existe. Você tem um do lado, o dois do outro, e o terceiro no meio. Tá? O Leonardo, aí eu não me lembro, mas ele já fala do amor como suplência, que vem como suplência ao real, justamente porque Ele tinha...
Ele já fala aí que o amor é aquele Ele que vem em dá suplência à relação relação sexual, sexual. que não existe, que não Ele existe. tinha falado isso, ele tinha falado do amor de algumas formas. Primeiro, ele vai falar do amor como um. Aqui é interessante Sim. você perguntar isso, Antônio, porque aqui a abordagem do amor é diferente. Ele, Uhum. primeiramente, ele vai falar do amor como querendo fazer um. Sim. Lacan tem uma frase que ele diz o quê? Ele diz, o tal do il y a de l'un, né, que é o A do um. Uhum. Existe o um. A linguagem só existe porque existe o um. Cada uma Sim. dessas dimensões é um. Uhum. Então, você não pode recusar o fato de que existe o um, mas o dois Uhum. não. Sim. O três, sim, está aqui, mas o dois não. O dois, ele não se funde. Não tem como você Uhum. fazer dois. Tá? Então, veja bem. Primeiro, ele fala do amor como fazendo um. Ele fala disso, por exemplo, no seminário 20, que é o seminário anterior. Né? Inclusive tem uma brincadeira que serve para rir, essas brincadeiras, piadas, serve para a gente gravar algumas coisas. Mas, por exemplo, com essa história do façamos de dois um, que é uma coisa que vem muito, a religião diz, né? Quando você se casa, faça dois num só corpo, então façamos de dois um, né? E o Woody Allen ele fez muita análise e tal, os filmes dele baseados na psicanálise, e ele disse que tinha uma resposta para isso. Era possível, sim, mas ele dizia, façamos de dois um, eu, né? Quando se for passamos de Mas não dois foi, não um, eu. foi, não foi isso que os homens fizeram com as mulheres, Sim, historicamente falando, né? Essa passamos de ideia, dois um, eu. E é, ela morre ali, né? Ela fica. o desejo dela não importa, né? Sim, Contanto que ela me acompanhe o meu desejo, satisfaça o meu desejo, foi isso sim. que os homens fizeram com as mulheres, né? É porque aí, nesse sentido, é o que o homem fez e continua fazendo. Acho que até, não sei até que ponto isso é estrutural no sujeito, né? Masculino, sujeito homem, é, mas a religião bate isso o tempo todo, continua falando isso, essa possibilidade de fazer de dois um, né? Que é impossível, né? Mas aqui nesse capítulo 4 eu perguntei isso porque não falou nada do amor enquanto suplência, né? Não é mais da mesma forma. Eu não acho que Não é sejam mais, né? propriamente excludentes, viu, Antônio? Uhum. Porque no seminário 20 ele vai dizer isso, porque não há relação sexual, Sim, que a então ele vê relação isso depois. é a proporção sexual, porque é rapport, né? Rapport em francês pode ser relação, pode ser razão, pode Sim. ser... O Ivan, por Uhum. exemplo, o Ivan Correia traduzia como razão, né? Ele dizia que o mais correto era traduzir como não existe razão sexual, razão no sentido matemático, né? Uhum. O Ivan era matemático, né? Era não, o Ivan está vivo. Uhum. Estou matando o Ivan, Uhum. não sei por quê. O Ivan está vivo, né? É uma figura importantíssima para a psicanálise no Brasil, né? É, então, mas é possível a tradução de relação ou proporção. O Aurélio, por exemplo, prefere proporção, né? Não há Uhum. proporção, Aurélio Souza, não há proporção sexual. Eu insisto na ideia de que não há relação sexual, porque acho que ela implica exatamente o ato sexual como impossível, como uma impossibilidade, entende? Eu acho Uhum. interessante porque é óbvio que pode confundir com a ideia de que, como se Lacan estivesse dizendo que ninguém transa, que obviamente não é. Não fala do ato sexual, né? É outra Não é coisa. nisso. Ele estava dizendo que o um não pega o dois, Sim. por isso que o dois não existe. Né? E depois não há relação entre dois sujeitos, né? Não há, exatamente. É, A relação é sempre sujeito-objeto, né? Não há, é. né? Existe um espaço simbólico. Porque cada sujeito é alteridade radical, não faz, né? Não faz. Que veja bem, o nó do amor é isso aqui, tá? Eu vou antecipar o nó do amor. R é assim, Uhum. R, lembrem, o azul é o real, o vermelho é o simbólico, o verde é o imaginário. O nó do amor, que no fim das contas é o nó que Lacan vai dizer que a psicanálise tem que acompanhar, que curiosamente é o mesmo nó do amor cristão.
né? Ele fala isso. Mas nós vamos ver depois a diferença. Então é R, S, I. No meio, você tem. Então Lacan vai dizer: tem o real da morte e tem o cor. E o simbólico é exatamente o que media a morte e o cor. Tá? O R e o I. Aí o simbólico está no meio, né? O O simbólico simbólico está está no no meio. meio, né? O simbólico está no meio. Tá? Que aqui é Uhum. diferente, Antônio, porque, por exemplo, a ideia de suplência é muito interessante, que eu acho que não é excludente, porque ele vai dizer isso, quer dizer, o amor, ele vem em suplência à relação sexual, porque como não há essa complementaridade, essa fusão de corpos, né? O corpo não se funde com o real, né? Uhum. Não tem Você como... tem no amor, você tem a ilusão de Isso, completude, né? exatamente. É uma ilusão de completude. Você une, porque o amor é eterno. Se o amor é eterno, é porque ele implica a morte. O amor É, cristão, especialmente, né? é. Não Até que a morte. é que a morte nos separa. Hum. Implica a morte. Não o amor da psicanálise. O que o Alux tem um termo que, inclusive, a Rite Sevasco recomenda, que eu recomendo muito também, que é muito bom, que é um livro do Alux, do Jean Alux, que é um cara sensacional, que eu gosto muito, que se chama Amor Lacan. Só que é um tijolo dessa largura, Acho que eu tenho esse livro, eu não tive coragem de ler ainda. é um tijolo dessa largura É. sobre o amor. Mas é muito bom, é muito interessante. Mas, enfim, então o amor, ele une o corpo à morte. Hum. Né? Ele faz o simbólico, faz essa, como você disse, né? É um laço, mas que não é uma fusão, por Não. exemplo. Né? Mas deixa eu só dizer mais uma coisa sobre essa história do 2, né? Tá. Do 1 e do 2. Por que que o 2 não se realiza? Ele já tinha dito isso, Lacan, isso é muito importante para a gente poder entender, inclusive, a questão da linguagem. Lembrem-se que Lacan trabalhava o campo da significação como sendo S1 e S2. Né? O S1 que copulava, que se conectava com S2. E aí a ideia de significação, e ele trabalhou com isso durante muitos anos. Até o seminário 16, quando nós estamos no 21, né? No seminário 16 e no 17, mas especialmente no 16, ele desfaz isso. E ele vai dizer, olha, a operação de significação, ela nunca se realiza. Porque você tem S1 e S2, que é o S1 representando o sujeito, o S2 aqui, mas essa operação, ela sempre deixa um resto, que é uma tema É. do discurso do mestre. Então, Uhum. rigorosamente, o S1 nunca pega o S2. Isso matematicamente, se você for atrás para voltar para a matemática, entre o 1 e o 2, você tem um espaço infinito, É infinito, né? né? O que é curioso. Veja como o real na matemática aparece. Né? Quer dizer, por mais que você tenha, veja, você pode pegar uma reta, uma régua, não é? E você dizer aqui, por exemplo, né? O 1 e o 2. Vamos supor que isso aqui fosse 2 centímetros, 1 centímetro, 1 centímetro, né? O 1 e o 2, entre o 1 e o 2. É mais, é claro, isso aqui tem uns 10 centímetros, só supondo. Mas esse aqui é o espaço que eu estou vendo, imaginário. Sim. Tá? O fato qual é? É que numericamente, esse ponto aqui no meu dedo esquerdo não chega nesse ponto do meu dedo direito. Uhum. É interessantíssimo, né? Quer dizer, o 1 não chega no 2, porque entre o 1 e o 2 existe um infinito. Vocês estão olhando Sim. para o infinito. Né? Tem até aquela musiquinha do meu infinito particular, né? Pois bem, vocês estão olhando para um infinito. Inclusive na literatura infantil, você vê muito isso. As histórias começam com 3 pontinhos, reticências, né? Era uma vez, né? Exato. E no final eu percebi isso muito cedo, né? Só não encontrava explicação. E que as histórias no final nunca tinha ponto final, elas continuavam com reticências. E que aquilo prosseguia, a noção de infinito, de que você não sabe o que vai acontecer, né? Não tinha ponto final a história. E É. essa reticências me faz pensar um pouco nisso, né? Porque qualquer coisa caminha para o infinito, né?
Não tem Veja ponto que final, né? na lição 3, na lição anterior, ele vai dizer isso, de que S1, S2 é um forçamento, é uma forçagem, porque o um nunca pega o 2. No 16, por exemplo, seminário 16, que é o de um outro ao outro, ele vai fazer exatamente isso, esse movimento onde ele vai mostrar que o S2 é sempre um buraco. É por isso que a equação S1, S2, ele modifica, e vai ser SA. Então, quer dizer, o 2 nunca se realiza. Ou melhor, você só pode falar do 2 a partir do 3. Uhum. Tá? É isso que ele está dizendo. E por isso que ele gosta tanto da trindade cristã e vai dizer que o cristianismo é a verdadeira religião. Ele trata com essa Essa coisa verdade. da Trindade também era uma questão para mim, né, na infância, porque eu não entendia porque não se podia falar em nome do Pai, do Filho e da Mãe. E aí vinha o Espírito Santo. Eu ficava me perguntando, e a mãe aqui? Em nome do Cadê a Pai, mãe? do Filho, cadê a mãe, né? Aí veio, botava o Espírito Santo. Era uma questão para mim, Porque veja essa bem, por Trindade. exemplo, se o 1 não pega o 2, por exemplo, qual é a consistência do real? Uhum, Entende? Como é que eu posso. E se a gente sabe que o real tem uma consistência, meu corpo, por exemplo, tem uma consistência, se eu não for psicótico, se eu não for um bebê despedaçado, por exemplo, né, o bebê que acabou de uhum, nascer, que tem um corpo despedaçado, tem uma consistência. Então, o real tem uma consistência. Ele é esburacado, mas tem uma consistência. A física quântica, inclusive, diz isso também, né, que o real é esburacado. uhum. Mas se você ficar no 1 e no 2, você corre doido. Tudo bem que você tem essa possibilidade. Não tem Tem uma amarração, razão, né? não tem Não é porquê. possível, não, desliza, né? Não tem nada para amarrar, né? É, É o 3 mesmo, o Triskel mostra bem isso, né? exatamente. É esse 3, né, que você Sim. puxa e veja que ele não desdenota. Ele tem uma consistência. Por isso que no Uhum, real, o que dá consistência ao real é o 3. Tá? uhum. Enfim, mas voltando ao amor. Não sei se está claro, gente. Se não tiver, por favor, perguntem. Voltando ao amor, viu, Antônio? Então, ele fala do amor como suplência à relação sexual, né? E no seminário 20, né? Ele vai dizer que o amor E que não é um. ele, inclusive, mascara o real do ato sexual, né? O amor vem para fazer isso, porque ele faz isso também, dá conta disso, né? De É, não ficar uma coisa, o próprio ato sexual como algo assim obsceno, né? Ele recobre, o simbólico vem para recobrir isso também, né? Não exato. tivesse caráter obsceno, assim, né? O amor vem. Por isso que imaginar sexo sem amor é uma coisa, né? Imaginar alguém que faz sexo com quem você ama é outra coisa, né? Ele dá outra sustentação para a relação, né? Mas veja que você pode imaginar o amor sem sexo também, né? O amor platônico, Sim, o também. amor cristão, é um É. amor, curiosamente, sem sexo. O E é amor exatamente cortês, isso. o amor cortês também, né? O Tem um amor pouco de. cortês é disso que nós vamos falar. Veja que é exatamente aqui, ó, o corpo, não é? O simbólico, o corpo não está no meio. Sim, Para ter sexo, para ter gozo, não é? Tinha que estar no meio. tem que ter, o corpo tem que ter, o imaginário tem que estar no meio, né? Exatamente. Lembre-se que o imaginário, em Lacan, é o corpo. Tá? Uhum. Ele vai depois situar isso de melhor forma na terceira, numa conferência dele que se chama A Terceira, que eu recomendo a vocês, e no RSI, que é o próximo seminário, né? Uhum. Mas ele já está falando disso, né? Que o corpo é imaginário. Tem outra coisa importante aqui sobre o corpo, que é uma mudança também fundamental. Na lição anterior, a segunda ou a primeira, não sei se vocês perceberam, ele diz assim, de que ele fala do que ele chama de adoração, né? O amor-adoração. Ele vai dizer que o amor-adoração é o amor por uma silhueta. Uhum. Interessante isso.
A O silhueta, amor idealizado, né? Amor muito idealizado, né? mas era o amor, eu diria que é o mesmo amor do Freud, tá? Porque é esse amor que ele está se referindo, é o amor do espelho. Era aquela ideia do amor narcísico do Sim. Freud, porque a silhueta, ela está em duas dimensões. Ela está nessa dimensão planificada, Uhum. que é mais ou menos o que o espelho faz. O espelho coloca, dá ao corpo uma silhueta, entende? E é isso que Lacan vai dizer que é o que é da ordem da adoração. Veja que no espelho Lacan também falava de imaginário. Mas É. veja bem, aqui é diferente. Nós não estamos. Isso aqui não é uma silhueta. Uhum. O corpo é uma silhueta em duas dimensões. Em três dimensões, ele é um corpo substância de gozo. É a Uhum. diferença do corpo, do imaginário, do espelho, que era o imaginário em duas dimensões, silhueta, narcísico, e o imaginário aqui. Aqui ele é uma dimensão que terceirifica, não é? O Uhum. espaço. Então não é mais o mesmo corpo. O corpo aqui, que se vocês lembram ou leram o espelho, por exemplo, o espelho não só o espelho, mas o esquema óptico, o Lacan ali daquele período inicial do estágio do espelho, do esquema óptico e etc., o corpo era uma imagem, né? A imagem do corpo. Uhum. A criança constitui o corpo no fim do espelho, por exemplo, quando ela constitui uma unidade da imagem do corpo, né? A mesma coisa no esquema óptico. O esquema óptico é mais rebuscado porque ele coloca o simbólico no meio, o espelho côncavo, aquela coisa toda. Tem a mãe que olha primeiro na criança e a imagem que a mãe olha, que a criança vai ver no espelho plano, tem toda aquela confusão que eu também não vou falar aqui, que não daria tempo. Mas é tudo em duas dimensões. É tudo imagem. Não é? Imagem no sentido, nisso que ele está recuperando aqui, chamando de silhueta. Pois bem, o corpo de lá para cá e o imaginário também, isso entra também naquilo que eu falei nas aulas anteriores sobre a recuperação do imaginário, que o imaginário lá, como eu disse, era um imaginário falseador, né? É um imaginário que falseava o simbólico, falseava a divisão do sujeito, né? Porque o sujeito é dividido, mas a imagem unificada enganava o sujeito que ele não era dividido, que ele era íntegro, inteiro. Pois bem, aqui não é mais isso. O corpo aqui já é outra coisa, já é um corpo substância gozante que ele inaugura no seminário 20, seminário anterior, né? É um corpo em três dimensões. Veja que não por acaso o Lacan passa a falar não mais unicamente de sujeito, mas ele começa a falar também, usar um outro termo, que é o termo parletre. Uhum. Tá? Porque o sujeito, ele diz, o sujeito não é o seu corpo, o sujeito é outra coisa, é uma função, né, uma função de singularidade na estrutura de linguagem, por exemplo, Uhum. mas o sujeito não é o seu corpo. Mas aí a pergunta, e como é que o sujeito sofre os efeitos do corpo? Ele até diz, o sujeito não é o seu corpo, mas é suportado por um corpo. O problema é que Uhum. não é só isso, o sujeito sofre os efeitos do corpo. Então, o sujeito com corpo e tudo se chama parletre. Bom, se vocês quiserem traduzir por falacer, fiquem à vontade. Eu não gosto, Uhum. porque Também não gosto muito, não sei se não. é porque eu adoro dizer parletre, acho bonito. Dá a impressão que, bom, Por você exemplo, até parletre, fala, né? Mas né? eu fico com a impressão que eu falo francês. É, isso é importante, né? Quer dizer, porque o parletre é o que sustenta, o ser, né? O falacer é o ser do nó, mas não entendam isso como uma ontologia, no sentido de que há um ser, né? É um Uhum. ser que fala, mas não existe ser no nó. O nó, no sentido ontológico, essencialista, essas coisas todas que a filosofia ou a religião propõe, tá? Tudo bem? Então, isso são questões importantes. É outro corpo, e é outro imaginário.
E aí, então, ele vai falar de 3 tipos de amor, né? O amor divino, ou amor cristão, cujo nó é RSI. Já falei para vocês, né? E ele vai dizer, é o nervo da religião, tá? Depois eu faço com o nó olímpico. Então, veja bem, nesse momento aqui, como você vai ter, por exemplo, a morte e o corpo, né? O real e o imaginário, eles estão entre, o simbólico está entre o real e o imaginário, tá? É quase como se esse nó aqui você tivesse que achar que ele seria um nó olímpico. Eu não gosto de fazer, não me agrada muito fazer com o nó olímpico, que a Rita Sevasco até faz, porque o nó olímpico Lacan abandona. Ele nunca mais volta ao nó olímpico. É a última vez que ele fala do nó olímpico, no sentido assim de tirar algum tipo de consequência, tá? Mas se vocês quiserem, até para acompanhar a RT, a gente pode fazer, né? E eu posso até, por exemplo, mostrar a diferença entre entre o que seria. O Alush diz isso, né? O Alush, no capítulo dele, diz isso, de que se você. Isso aqui seria o nó olímpico, né? O real de um lado, o, o corpo, a morte, o real do lado, o corpo do outro, e o simbólico no meio. Né? Isso aqui seria eternamente assim, o amor eterno. O Lacan chega a dizer o quê? Que para a psicanálise o amor também é RSI. Qual é a diferença? Que ele não é olímpico. Ele nem é eterno, porque o amor transferencial, ele implica nisso. Por exemplo, o fato de que ele não é eterno e nem é olímpico. Não estou conseguindo desnotar aqui, para fazer o nó. Qual é a vantagem, não é, aqui do nó borromeano? Porque o Lacan sabe que esse meio, esse anel do meio, no borromeano, não é fixo. No olímpico, ele é fixo. Então, por exemplo, ele pode se acabar. Uhum. Né? Ele não é um amor rígido, né? Porque a subversão, a heresia, que a psicanálise faz, a heresia, né? Que ele vai anunciar exatamente no RSI, no seminário seguinte, é exatamente reintroduzir o desejo, o gozo e o corpo no amor. Quer dizer, o amor é eterno no amor divino. No amor divino. E ele não é eterno, como dizia o poeta, ele só é eterno enquanto dura para a psicanálise, né? Exatamente. O amor Porque, divino. porque eu estava pensando aqui, tentando pensar o nó, o nó, trabalhando o nó, as 3 paixões fundamentais, é interessante porque ele coloca, o amor fica entre o imaginário e o simbólico, o que está fora não, que o real não está fora, mas o que fica, né, ali, acho que só No, sustentando, é, o que, porque quando você faz uma invaginação de um sobre o outro, são 2, né? Tem um terceiro que fica de fora. Por exemplo, quando você tem angústia, que a angústia está entre imaginário e real, o simbólico tá escasso ali, está pouco, né? Então você tem exatamente, está angústia, né? diminuído. Está diminuído. E no caso do amor no nó, o real está diminuído, né? É. Eu não sei se. Ele situa, não sei se você lembra, no seminário 10, seminário da angústia, ele situa o amor, se eu não me engano, posso estar enganado, se depois confiram aí, ele vai situar o amor exatamente entre a angústia e o desejo. Se eu não Não me sei engano. se ele vai fazer essa relação depois. Mas É, no nó, o amor está situado entre imaginário e simbólico. E o ódio, que você já vê o simbólico diminuído, né?
Nós estamos vivendo muito o negócio do ódio aí, está faltando simbólico, né? Porque o ódio está entre É, imaginário e real, né? é muita imaginarização, né? Muita É. religião, né? E o simbólico fica fora. O simbólico e o real também, né? Ele Ele não fica. fica diminuído. O ódio está entre imaginário e real. Mas É, o que fica diminuído ali, mesmo que fica escasso, faltando, é o simbólico. é. Né? Enfim, Desculpa, gente, é que eu estou vendo aqui o desenho. O amor que vocês falam entre imaginário e simbólico tem a ver com um sentido, né? É, porque eu coloquei aqui no desenho, é só para entender melhor. não Se entendi, você, se Clínio. você falar, porque se você falar do gozo aí, o gozo, esse gozo, o juízo, o gozo sentido, ele está entre imaginário O e simbólico. simbólico. Né? É. O gozo aí é o gozo sentido. O gosto sentido está naquela interseção do nó entre o imaginário e o simbólico, né? Exato. E o amor também está aí, nessa É. interseção. Mas, enfim, isso aqui seria exatamente o nó do amor divino, do amor cristão, né? Que é esse amor que expulsa o desejo. Eterno, amor eterno. Amor eterno, porque, como eu disse, se é eterno é porque tem morte, né? Tem a Tem morte do morte. lado. E o Lacan diz coisas interessantíssimas, porque ele vai dizer, por exemplo, que é um amor que resguarda a ideia antiga do amor platônico, né? É muito Sim. interessante como o cristianismo é platônico. É curioso isso, né? Uhum. Por exemplo, faz uma verdadeira desvalorização do corpo. O amor platônico não contempla o sexo, o sexo está fora, né? Exatamente. Tanto o O amor amor divino platônico, como no cortês como também, no né? cortês também, exatamente. É. Né? Mas isso é importante ressaltar exatamente o fato de que no amor cristão, eterno, divino, é tudo a mesma coisa, né? São nomes para o mesmo amor. Ele tem esse tipo de desvalorização, de depauperização do corpo, né? Além de fazer Exatamente, um né? tipo de expulsamento, né? Expulsamento, existe isso? Não, de expulsão do Uhum. desejo, né? Porque, Sim, por exemplo, como é um amor eterno a um outro, a um grande outro, por exemplo, né? O desejo do sujeito fica comprometido. é. Quer dizer, o outro aí, que é o que acontece na religião, né? É uma cura curiosa, a religião, né? É uma cura curiosa, porque a gente não pode recusar o fato de que a religião cura. Nós não podemos recusar o fato de que a religião cura. Obviamente, cura no sentido, num certo sentido, entendem o que eu estou dizendo, né? Ela faz um tipo de restrição do gozo, e aí é onde entra essa coisa do que o Lacan vai falar, inclusive. Ela faz uma cura que não, o sintoma continua, né? Não faz sintoma, né? Continua o ela, sintoma. ela não reintroduz o desejo do sujeito É, no jogo, né? Porque a cura, normalmente, por exemplo, as toxicomanias e as adições e tal, né? Ela subtrai o gozo do objeto, mas substitui pelo gozo do outro. O sim. sujeito fica numa posição, e Lacan vai dizer isso depois, né? No último, que é o masoquismo, né? Ele vai dizer a religião faz um tipo de perversão, porque o sujeito fica. O Nietzsche já tinha dito isso há 100 anos antes do Lacan, né? Do Lacan dizer isso em 70 e pouco, de que o cristianismo fazia um masoquismo, produzia um efeito masoquista no sujeito, né? Então, eu acho que é isso que ocorre, é uma cura, o sujeito sai exatamente de uma posição de gozo, vamos dizer assim, e se instala numa posição masoquista. É um amor masoquista, né? E o que que fica no lugar do desejo? O desejo do outro, do grande outro? É, que rigorosamente é um É o gozo, né? sujeito escravizado, né? O sujeito fica É, uma, é, escravizado, submetido ao grande outro. é um Numa amor, submissão ao grande outro. né, prometido, né, do outro, como porque inclusive é interessante, porque dá um lugar ao sujeito, né? Uhum.
Agora também tem o amor divino comporta a morte, né? Porque até que a morte o separa, o amor divino. E o amor que não é divino, o amor, por exemplo, uma coisa também que, quando eu pensava no casamento, né? Quando o padre diz até que a morte o separe e tal, remete muito a essa coisa do amor divino, até que a morte o separe. Mas aí eu me lembro que eu pensava assim, mas até que a morte o separe. Aí eu perguntava assim, mas a morte de quê, né? Então, se você pensar, até que a morte o separe, a morte do amor, por exemplo, separa, né? E aí vem o poeta e diz, né? O amor é eterno enquanto dura, né? Quando ele morre, aí é a possibilidade. Tem morte também, né? Que é a morte do amor. Mas daí, para a religião, o amor é Deus, e Deus é eterno. Sim, pois é. Né? Fica assim. Pois é, amor é Deus, e aí como é que fica o desejo? Né? Tanto o amor é eterno como você não morre, ainda tem essa, né? O que é uma maravilha. Também. Por isso que o Lacan disse que não adianta brigar com a religião, porque a religião sempre vence. Claro. Hoje eu não sei, eu estava conversando com alguém sobre o futuro de uma ilusão, né? E é interessante que o futuro de uma ilusão, para Freud, ele achava que um dia, com o advento da ciência, né, e as descobertas e tudo, o homem não precisaria mais da religião para viver, né? Então seria a religião, né? E o Lacan vai escrever naquele livrinho dele Triunfo da Religião, né? Que o que vai triunfar é a religião. Freud era um iluminista, né? Ele acreditava na ciência, que a ciência ia revolucionar o mundo e tal. Devia estar no Brasil, uma época dessa, para ele ver o que é que houve. Pois é. Aqui no Brasil, né, o iluminismo correu longe. Correu longe. Nós precisamos, eu digo que eu estou falando com os meus colegas, eu sei que essa é uma posição meio radical minha, mas eu digo que a gente está precisando de um outro iluminismo. Porque fica um negócio, vamos negociar com os evangélicos, vamos negociar com os evangélicos. A religião está aí invadiu a política de tal forma que a gente está correndo perigo. É perigoso isso. Mas voltando aqui para o nó do amor cortês, né? Não sei se todo mundo lembra, Lacan trabalha muito o amor cortês no Seminário 7, o Seminário da Ética. O amor cortês era uma prática que existia na Idade Média, né? Que era uma prática meio artística, literária, onde havia uma mulher, né? Um grande amor, uma mulher que era o motivo do grande amor, só que essa mulher, curiosamente, era uma mulher sempre inacessível, sempre inatingível. O amor como impossível, né? Eu tive 2 alunos aqui, uns colegas, que eu, inclusive, não participei da banca dele, não. Mas eles me procuraram para falar sobre o tema, eu achei muito curioso. Eles fizeram um TCC aqui sobre essas músicas de corno. Música de quê? Música de corno. Aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui no Ceará é muito, muito curioso. O cearense é um artista para fazer música de corno. Do Nordeste, de maneira geral, né? Sim. Então tem essa música de corno, que é o cara que perdeu a mulher, perdeu o grande amor, e a mulher fugiu para o padeiro, coisa desse tipo. Né? E eles fizeram uma aproximação desse estilo da música de corno com o amor cortês, né? Que é aquela mulher impossível, né? Que você fica na mesa do bar, bebendo, né? Tem aquele cara, o garçom, nessa mesa de bar, meu grande amor vai se casar. Ele goza dessa impossibilidade, né? Exatamente. Ele goza da impossibilidade, né? Quer dizer, o nó que o Lacan vai propor é isso, quer dizer, ele vai colocar o imaginário no meio, né? O imaginário, ele faz uma separação do real e do simbólico, né? Ele diz que é um deslocamento do amor cristão, porque é parecido, porque ele é platônico também, né? E o que está no meio é a beleza. É como se a beleza impedisse de fazer... A contemplação, né? A beleza, a contemplação. E veja como é interessante. Não pode ser possível. Esses amores, eles são sempre impossíveis, né? Quer dizer, os eternos. O 2 nunca se faz, né? O 2 não se realiza, né? Só com 3. Então, a beleza... Mas ele, na estrutura mesmo do amor, ele é impossível.
Não, eu lembro que você falou disso, professor, e você falou assim, quando você tem um sonho de angústia, você acorda para continuar dormindo. Que se eu falo, eu não sei se tem a ver com esse imaginário aí no meio. Tem a ver, isso o Lacan diz no Seminário 11, né? Que ele está falando, fazendo uma distinção, inclusive, entre o real e a realidade, para mostrar que o real não é a mesma coisa que a realidade, porque ele vai dizer exatamente, era um período em que Lacan ainda estava trabalhando de dois em dois, né? Então ele estava trabalhando o simbólico e o imaginário e o real de fora. O real ainda estava de fora. Você vê que aqui o real não está mais fora, né? O real já faz parte da trindade infernal. Mas lá, o que o Lacan diz? De que a realidade ela é um véu que encobre o real, né? Sim. Então, e aí ele dá esse exemplo, ele inclusive usa o exemplo aquele sonho dramático, belíssimo, né? Que o Freud trata do pai, não vês que estou queimando, vocês lembram? Esse sonho é maravilhoso, né? Lindo, é um poema. Não sei se vocês conhecem o sonho. Está lá no Freud, né? O filho morre, o pai está velando, uma paciente do Freud conta para ele, né? De que ouviu esse sonho, essa história, de que o filho morre, o pai está velando o filho, aí vai dormir, deixa um velho lá cuidando, e aí ele sonha o filho em chamas, olhando para ele, dizendo: pai, não vês que estou queimando? E aí ele acorda, angustiado, corre lá, e quando vê realmente uma vela tinha caído em cima do véu, né, que cobria o cadáver, e o véu estava queimando, estava pegando fogo e tal, né? E o Freud faz toda uma interpretação lá por uma coisa sensorial, né, que o pai deve ter visto a luz do fogo. Sim. Freud vai por um babado desse. E o Lacan diz, não, pô, é razoável que o cara, na frente do cadáver do filho, ele seja interrogado como pai. É. Pai, como é que você deixou isso acontecer? Como é que você deixou eu morrer? É. Não é o filho que está interrogando o pai, é o pai que está se É o interrogando. pai que está se interrogando, né? Porque o que eu deixei de fazer aqui que eu não. O real... A paternidade ali também, né? Está ameaçada ele perder a paternidade também na morte, né? Pois é. Deixar de ser pai ali, né? Então, o Lacan profere essa frase fantástica, né? De que quando você tem um pesadelo, você está muito perto do real, que ele tinha dito isso no seminário anterior, né? Que era o seminário 10. No seminário 11 ele volta dizendo isso, você está muito perto do real, aí você acorda para poder continuar dormindo, né? Para você ter um sono dogmático que a realidade lhe impõe. Que o real o pesadelo, né, o sonho de angústia, né, mais o sonho de angústia, você quando está chegando muito perto de um real ali, né, é quando você vai chegando muito perto, você não suporta, é quando o sonho perde a sua função no sono, né? Que é de fazer o sujeito continuar dormindo. Ele perde a função, você acorda por não suportar. Esse acordar, assim, assustado, às vezes até com evidências do corpo, que você está sentindo ali, tremendo. Aqueles sonhos que provocam isso, né? Você acorda justamente para não... Você não pode ver isso, você tem que acordar. E aí o sonho perde a função, porque ele faz você despertar, né? Exato. Então, veja bem, deixa eu só terminar, então, aqui, comentar rapidamente, depois, na próxima vez, a gente pode voltar um pouco a isso, mas para arrematar, para eu não deixar de dizer o que eu vim dizer hoje para vocês, né? Sim. Mas nada que a gente não possa voltar com mais calma, com mais detalhes. Então, quer dizer, esse amor cortês, o Lacan diz uma coisa interessante, ele implica uma certa denegação do inconsciente. Esse imaginário que impede a relação que fica, né, no meio entre o real e o gozo, inclusive, né? Porque, por exemplo, a beleza impede exatamente o sujeito de ter acesso a essa mulher, por exemplo, como objeto do amor e do gozo, né? Você fica fascinado, né? Fica fascinado. É uma fascinação, né? Uma sideração por essa mulher, né? Sideração. O sujeito fica siderado, é impressionante, né? E no masoquismo, eu vou falar rapidamente, só para que a gente, né, depois a gente pode voltar na próxima vez, para conversar um pouco mais. Aliás, lembrando a vocês que a nossa próxima vez é na próxima semana, né? Porque a gente pulou
por um dia, por conta... E o pior, gente, é que a cirurgia da Otávia foi hoje, porque foi adiada. Mas aí, como foi adiada, eu disse, não, eu não vou mais desmarcar. Aí e terminou dando certo. Aí meu filho ia ficar lá, mas terminou dando certo, terminou tudo bem e tal. E o masoquismo, né, que é onde exatamente o real vai para o meio, né? O real vai para o meio. Sim. Depois a gente pode discutir, por exemplo, qual é a diferença em fazer isso com o nó olímpico ou o nó borromeano. Na próxima vez a gente pode voltar a isso para falar um pouco disso e ir adiante, né? Quer dizer, há o sujeito aqui, o desejo é expulso e no lugar você tem a morte, como diz Lacan, né? A morte entre o gozo e o corpo. O sujeito se apresenta aqui como um objeto A, como objeto A para ser gozado, né? E ele diz exatamente, o Lacan repete um pouco o que o Nietzsche disse, né? O amor cristão empurra o desejo para o masoquismo. Era um pouco aquilo que eu estava falando para vocês, né? Da cura pela religião. O sujeito se cura, mas porque ele ocupa uma posição masoquista. O real fica entre o corpo, né, e o gozo. A cura pela religião, né? A cura, você fala da cura pela religião. Quando a gente tem, por exemplo, no caso da drogadição, algum drogadito, que de repente, eu vou usar um exemplo assim corriqueiro, entra numa igreja universal, escuta alguma coisa, começa a frequentar, e ele ali não tem a cura do ponto de vista da psicanálise. Não. Mas eu penso que a igreja ali, o que aconteceu ali, afastou ele da droga. Fez com que ele se afastasse da droga e a cura pela religião. Até onde isso vai ser sustentado, aí é a questão, mas que há uma cura pela religião aí, né? Mas veja que as conversões, de maneira geral, na religião, têm um caráter masoquista, né? O sujeito precisa se... Eu estava assistindo, para terminar, né, agora, eu terminei de assistir ontem... Ele troca 6 por meia dúzia. Eu terminei de assistir ontem uma série que eu recomendo para vocês, é uma série baseada em fatos reais, daquele serial killer que era canibal, o Dahmer, não sei o que Dahmer. Sim. É uma série que está na Netflix, que é muito interessante. São 10 capítulos. Eu vi o anúncio dela. E o cara matava os rapazes, né? E comia. Comia canibalisticamente, né? E é muito interessante, porque no fim ele se converte, né? E é curioso, porque a posição que ele ocupa é exatamente a posição de objeto, né? Eu sou objeto do perdão de Deus, então eu fico numa posição que é essa posição masoquista. Ali ele fica nessa posição de ser comido aí, né? Pois é. Eu não vou dar spoiler, mas é por aí. Depois volta no Bolsonaro, né? Como é que é? Aí depois ele volta no Bolsonaro, né? Volta no Bolsonaro. E na Santa Ceia ele come o corpo e bebe o sangue. Pois é. Gente, vamos terminar então por hoje, tá bem? Lembrem-se que o nosso próximo encontro é próxima quinta, tá? Para a gente poder recompor as nossas datas aí, que nós adiamos a passada, tá bem? E a gente continua... E eu vou passar os nós que eu tenho, esses que você falou, dessas 6 possibilidades que eu trabalhei no nó, eu vou passar para vocês no grupo, viu? Para ir dando uma olhada. E na próxima semana, o que não foi entendido pode ser perguntado, né? E a gente pode falar um pouco também sobre o amor transferencial, né? Que é exatamente por onde Lacan vai. É amor, né? É o amor tal como tratado pela psicanálise, né? Quer dizer, que não é nenhum desses três. Né? Apesar de ser RSI, seguir a mesma lógica, ele não é olímpico. Isso é que é importante. E tem muito a ver mais com o amor ao saber também, né? E com o amor, Lacan diz isso, né? O amor ao saber inconsciente. É o saber inconsciente. Isso aqui, né? Ele diz isso, a relação do real com o saber. Exatamente. Né? Interessante. Pois tá. Mas, enfim, na próxima vez a gente volta a isso, tá bom? Vou parar a gravação aqui. Pois tá. Boa noite para todo mundo. Tchau, até aqui.